Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós estamos aqui no estúdio Pensar Agro com o Dr. Prado, Antônio Prado, engenheiro agrônomo e consultor do agronegócio brasileiro. Prado, seja bem-vindo. Obrigado, Zé. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e vamos falar bastante sobre o agro brasileiro. Maravilha, Prado. Prado, hoje a realidade do agricultor, ele faz um planejamento da atividade dele de 4, 5 anos. E é incompatível com o plano safra, que é anual. Uma inconsistência, uma falta de planejamento. Isso prejudica o setor produtivo brasileiro? Sem dúvidas, isso é uma preocupação muito grande para o agricultor e para o agronegócio. Se a gente for olhar para trás, o Plano Safra ele foi construído numa realidade da agricultura brasileira que era muito diferente da de hoje. Uma realidade de uma cultura anual apenas. Hoje nós temos duas culturas, a cultura de safra e a segunda safra, nós temos outras culturas que permeiam, e você tem regiões onde todo mês, muitas vezes, você tem alguma coisa sendo plantada, sendo colhida dentro do Brasil, já que o agro corresponde aí a 30% do PIB brasileiro, 30% da mão de obra. Então eu vejo que precisa ter uma mudança, não dá para o agricultor esperar o lançamento de um plano safra lá em junho, julho de cada ano, para que ele possa começar a adquirir os seus produtos, os seus insumos, para poder fazer a próxima safra. Perfeito. Certamente, quem esperou até agora, esperando o plano safra para poder fazer o financiamento da lavoura dele da próxima safra, vai pagar mais caro nos insumos. Enquanto que outros agricultores que procuram outras formas de financiamento acabam adquirindo produtos em momentos que são mais interessantes para poder fazer. E ter uma boa negociação, margem de negociação. Hoje a estatística de 500 hectares a 1.500 ultrapassa 80% do produtor rural. Perfeito. Então, a não oportunidade de fazer um planejamento contando com os recursos de investimento do Plano Safra, isso é um grande prejuízo, né? Grande prejuízo para a agricultura e para o negócio como um todo, para a cadeia como um todo, porque também a cadeia ela acaba ficando pressionada e também as empresas, os fornecedores se beneficiam disso, porque toda a cadeia acaba ficando pressionada, acumulada no segundo semestre, onde você acaba tendo que fazer as entregas dos produtos na correria, pagando o frete mais alto e muitas vezes não conseguindo fazer o planejamento adequado. Então eu vejo que esse tipo de anúncio, esse tipo de espera do plano safra e toda aquela pompa, eu vejo que isso deveria ser meio que passado, as coisas tinham que ser meio que automáticas. Se eu tenho lá o meu negócio com o banco colhi bem, os produtos estão depositados em tal armazém, por que não eu poder liberar um novo financiamento para ele para a próxima safra e ele adquirir os produtos lá em março, abril, por exemplo? Perfeito. Então, eu acho que isso daí é algo que precisa ser estudado porque a agricultura brasileira evoluiu muito. E o Plano Safra ainda está olhando de 10, 20 anos atrás. Perfeito, perfeito. Um problema que nós temos e não tem linhas hoje de crédito é a respeito do armazenamento. E é um gargalo hoje para a produção que é geralmente em recorde, passa ano, passa outro e isso é crescente, e não tem aonde fazer o depósito e o prejuízo é muito grande. Esse risco do produtor, hoje, como que você analisa hoje a nível nacional? Eu acredito que é um dos grandes gargalos para a gente pensando em ampliação da produção nacional. Vincula-se aí, inclusive tem um projeto do Ministério da Agricultura e tudo mais, de transformação de 40 milhões de hectares de pastagem em agricultura. 40 milhões de hectares de pastagem em agricultura é praticamente dobrar a área agrícola que nós temos hoje. É dobrar a área agrícola agricultável. Então, assim, somente pensar na transformação de pecuária para agricultura, sem pensar em toda a infraestrutura que eu preciso ter ao redor para poder dar suporte a esse incremento, é um tiro no pé. Porque nós vamos crescer a área, daqui a pouco crescer produção, e onde que eu coloco essa produção, como é que eu escoo essa produção e como é que eu exporto ou transformo essa produção dentro do Brasil.
Então, eu acredito que esse ponto ele tem que vir, e quando se pensa em agricultura, tem que pensar na cadeia como um todo. Perfeito. Eu não posso pensar em apenas um fator. Eu vou dar recurso para plantar mais, transformar isso aí. Mas e o restante? E o que está em torno para me dar suporte para isso? Se eu não tiver condição para isso, eu vou perder. Né? Então eu vejo que um armazém, por exemplo, onde você pensa, são volumes altos de recursos, onde você precisa ter aí uma depreciação aí de 30, 40 anos, eu preciso ter prazos mais elásticos para pagamento e certamente os juros que hoje rodam no mercado, é quase impossível você fazer uma conta de payback de um armazém pensando numa estrutura de financiamento de 12,5% ao ano. É quase impossível de se pensar. Então, e é um problema sério. Né? Então, hoje nós já estamos defasados em armazenamento. Com a produção de hoje. Se você hoje for para o 63 e correr o trecho da 63, você vai ver lá milho colocado a céu aberto em vários locais. Eu passei vindo aqui para Cuiabá, passei por Jataí e vi em Jataí um mundo de milho a céu aberto colocado. Então, assim... E é uma realidade em Matopiba, Paraná, sul do país, em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Se você pegar principalmente o centro-norte do país, onde a expansão da agricultura ela foi muito mais veloz do que a infraestrutura como um todo, é onde a gente mais acaba sofrendo. No Centro-Sul, por ser uma agricultura já de bom tempo, existe uma estrutura melhor, principalmente as cooperativas, elas expandiram bastante, tem uma boa estrutura de armazenamento. Isso não quer dizer que não existe espaço ainda para melhoria. Mas o foco maior é o centro-norte do país, onde a gente vem expandindo as áreas ano a ano, principalmente na transformação de pecuária para agricultura. O comércio hoje de fertilizantes, insumos e químicos, sementes, hoje, como que está, na tua visão, hoje a estrutura para a atividade agropecuária? Bom, também faz parte da cadeia do agro, né? Então, eu tenho que ter todo um suporte para poder amparar esse crescimento todo. Sem dúvida, os insumos eles vieram acompanhando, sim, o desenvolvimento da agricultura, quando você pega fertilizantes, principalmente quando você trata do fertilizante na importação e nas misturas para poder entregar para o produtor. O que acontece no Brasil é que ele não é um grande produtor, não é um produtor de fertilizantes. Né? Nós importamos aí, de uma forma geral, pensando no NPK, 90% aí a gente acaba importando de outros países, né? Seja do Marrocos, da China, da Rússia, do Canadá, a gente acaba importando. Existem alguns projetos internos no Brasil, principalmente de fósforo, que vem ampliando, mas assim, a ampliação da produção nacional ela não é suficiente pela velocidade da ampliação da agricultura, né? E a gente sabe que internamente no Brasil você tem vários entraves ambientais e burocráticos que travam por décadas, muitas vezes, um investimento novo. Nós estamos agora, tem um investimento novo no Amazonas com relação a cloreto de potássio. Ele está há 10 anos, parece que conseguiram as licenças aí para poder estar operando, né, começar a operação, a lavra, né, isso aí vai ser ainda disponibilizado daqui a alguns anos. Mas é uma dificuldade tremenda, né? A gente vê a própria Ferrogrão, que não sai do papel, faz décadas já em cima disso daí. Então, assim, se a gente não pensar a agricultura como um todo, né? E se a gente não entender que a agricultura é o negócio do Brasil e dar esse amparo, a gente vai perder a grande onda da história. A gente perde a grande onda da história, né? Então, eu acredito que, voltando para a área de insumos, a gente tem essas situações, a gente depende de produtos importados, por isso, bom relacionamento com esses países é importante a gente ter. Por isso, a gente tem que ter portos capazes de receber esses produtos, né? Ferrovias e rodovias para internalizar esses produtos para poder fazer a distribuição e assim a gente conseguir tratar aí, vamos falar assim, a produção brasileira de uma forma melhor. Quando você pega os insumos químicos,
existe uma grande oferta também de produtos chineses e indianos, né? A China e a Índia desenvolveu muito esse mercado de químico, né? E tem ofertado isso ao Brasil, além das empresas europeias e americanas que acabam ofertando aqui dentro. E na parte de semente de soja, houve investimentos muito significativos, né, das empresas locais de sementes de soja para ampliar sua produção e poder entregar ao produtor uma semente de qualidade, uma semente de alto poder de germinação e de vigor, e a gente conseguir iniciar as safras com um insumo principal, que é a semente, de boa qualidade. Então eu acredito que, de uma forma geral, a área de insumos como um todo, a cadeia de insumos, ela vem se preparando muito bem para poder atender os produtores. O que acontece é que dentro de um ano você tem sazonalidades, você tem situações de espera de compra do produtor, você tem preços internacionais que muitas vezes estão mais altos, o produtor não quer fechar nesse momento. Aconteceu com o fertilizante. O fertilizante, houve um atraso nas compras de fertilizante por conta de preço, relação de troca, o que acabou acumulando para o segundo semestre. O produtor ele vai manejando, vamos dizer assim, o time de compra até um momento que fala, não, a partir daqui eu não posso mais, eu vou ter que comprar, porque se eu não comprar agora, não chega na hora certa para que eu possa fazer o uso. Então, chegou nessa hora, e aí quando você vai mais produtores querendo comprar no mercado, obviamente você começa a ter preços mais majorados aí para poder fazer os negócios. Mas eu não vejo de forma alguma para essa safra 24, 25 nenhum tipo de falta ou problemas de abastecimento de insumos. É apenas uma questão logística aí de chegada de produto nas fazendas. Preço, aqueles que no fertilizantes, vamos dividir, né? O pessoal que comprou o cloreto de potássio lá no início do ano, que estava numa relação muito boa, fez bom negócio, acho que fez bom. Esperou o fósforo entrar na mesma situação do cloreto e ele não aconteceu. Então, quem esperou para comprar o fósforo até agora deve pagar mais caro, está pagando mais caro. E nesses últimos dias nós tivemos aí uma alavanca do dólar que acabou mexendo. E a gente sabe que os nossos produtos, os nossos insumos, basicamente ele tem um componente dólar, e você tem que transformar em reais quando chega aqui. Então, se eu tenho uma escalada de dólar chegando aí a 5,70, obviamente os produtos vão ser reajustados em cima dessa nova base de dólar. Então, em reais, possivelmente os produtores estão pagando mais por uma tonelada de adubo ou 1 quilolitro de defensivo e até uma semente de soja que acaba também tendo esse tipo de correlação. Perfeito. Prado, a falta de estabilidade para o produtor, dele não ter oportunidade de movimento financeiro de fazer já a compra antecipada, o contrato futuro fechando, isso é uma opção ainda que continua no mercado e tem que ser analisado? Qual que é o teu critério sobre esse assunto? Não, sem dúvida. Eu vejo o contrato futuro como uma segurança e uma mitigação de risco do produtor. Então, diferentemente do que acontece com outros produtos, né, por exemplo, com arroz e feijão, você não tem contrato futuro. Perfeito. E a instabilidade de preço é muito grande. O que acontece com essas culturas? Talvez o arroz nem tanto, que você tem uma situação bem específica no Rio Grande do Sul, que é o irrigado, é uma situação. Mas no feijão, vamos dizer assim, você tem assim, preço sobe, o agricultor planta. Na hora que colhe, o preço abaixo, porque todo mundo quer plantar, então eu tenho a referência da safra passada, eu não tenho contratos futuros para garantir, olha, você planta o feijão que eu vou te comprar a R$150 a saca. Você não tem isso, é do mercado. Já produtos como soja e milho, você tem essa opção. Você tem essa opção hoje de travar lá no 2025 a sua soja, o seu milho a X reais a saca, e aí você trava o seu custo de produção aqui. É óbvio que muitas vezes, na hora que o agricultor vai fazer essa conta, ele fala, nossa, mas a soja está muito baixa e aí a minha relação de troca está muito ruim frente ao histórico. Mas vale aquela situação. Se eu não fechar e essa soja cair, ela pode ficar pior a sua relação e você precisar de mais soja para pagar essa conta que você pegou hoje? Então hoje você tem outros mecanismos também, além do travamento, de opção. Você pode comprar um prêmio, uma opção,
onde se a soja subir, você ganha parte desse prêmio, né? É. Se a soja descer, você não perde aquilo que estava travado. Uhum. Então eu acredito que o agricultor, ele pode fazer isso daí. Hoje em dia, as coisas estão sendo mais popularizadas, vamos dizer assim, democratizadas em relação a essas ferramentas, para que o agricultor possa fazer esse tipo de travamento e ele assegurar o negócio dele dentro de uma rentabilidade e ele ser sustentável economicamente, né? A gente não pode pensar hoje o agricultor que investe muitas vezes só no custeio, né? Hoje, R$ 7.000 para ele fazer 1 hectare de soja, né? R$ 7.000 o hectare. Então, se o cara planta 1.000 hectares, ele está colocando 7 milhões de reais, né? 7 milhões de reais de investimento, fora outro trator, outros investimentos de longo prazo. Os né? mobilizados aí que depende aí de 30, 50 milhões aí, né? Para poder fazer. Então, eu não posso colocar em risco uma situação dessa colocando ou fazendo algum tipo de aposta. Né? Não dá para fazer esse tipo de coisa. Porque, assim, hoje em dia, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã com um mundo totalmente interconectado como está? Pode acontecer uma guerra, pode acontecer alguma seca, e isso influencia aqui, no nosso quintal. Então, o produtor precisa fazer isso para que ele mitigue o risco, né, de ter o seu negócio sendo depreciado ou dilapidado depois de 30, 40 anos trabalhando naquela terra, naquela fazenda. Geopolítica produtiva a nível de soja. Hoje tem uma demanda de consumo e uma demanda de produção. Como que está essa realidade hoje? Então, se nós formos pegar e fazer uma retrospectiva da soja do ano de 2000 até hoje, a área de soja brasileira versus o consumo de soja chinês, quem nos deu a grande sustentação de ampliação da soja e ampliação da produção foi o mercado chinês. Então, hoje, por exemplo, 75%, 80% da soja que a gente produz vai para a China, para que ela possa pegar essa soja, produzir o farelo e alimentar suíno, aves, né, virar proteína animal lá. Então, a gente viu esse tipo de curva nos últimos 24 anos, vamos dizer assim, de uma forma crescente ano a ano. Né? Hoje, a China ela entra numa fase de estabilização. Eu não estou falando que ela vai parar de crescer ou que ela vai diminuir o consumo, mas ela estabiliza. Então, se ela estabiliza, inclusive populacional, né, em termos populacionais, ela começa a estabilizar e até existe um certo decréscimo quando você olha para frente. Isso não ocorre do dia para a noite, mas o que eu sempre falo é o seguinte: para os próximos 20, 30 anos, nós vamos precisar de outros mercados, né, para poder continuar com esse ritmo nosso de expansão da agricultura brasileira. Talvez, isso não quer dizer que a China vai parar de comprar a nossa soja. Mas daqui a pouco ela fala, eu vou parar de crescer de comprar. Né? Eu não vou precisar mais comprar 10 milhões de toneladas a mais ano a ano. Eu paro, né, e toco a minha vida aqui, eu consigo. Além disso tudo, a China também tem um grande projeto interno de ampliar a sua produção interna. Porque também um país populoso como a China, né, 1 bilhão e 300 milhões, depender grande parte de importação de produto, ela fica vulnerável. E um país, você consegue manter ele harmonioso tendo comida. Falta comida para um país, né, ou para uma família para ver a situação que isso traz. Então, na verdade, a produção de comida, a produção de alimentos no mundo, ela também é um efeito apaziguador, né? Ele é um efeito de paz. Porque se eu não tenho comida, né, e tem países que têm que importar 90% da comida, eu acabo tornando o país numa situação social gigantesca. Então, voltando à sua pergunta, o que eu vejo? Para a soja, nós precisamos abrir novos mercados ou
transformar internamente dentro do Brasil a proteína vegetal em proteína animal, e aí sim você conseguir atingir novos mercados, que não seja somente a China, que é um grande comprador de carne brasileira, mas de outros mercados para que a gente possa continuar nesse ritmo, né? O biodiesel também é um outro forma de você conseguir aumentar essa necessidade de soja, né? Mas eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo dessa forma. E é claro que situações de geopolíticas, né? Hoje, esse ano nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. Então, dependendo de se um presidente entrar, se entra outro, qual que é a relação dele com a China, nós temos que entender que, em termos de exportação de produtos, os Estados Unidos é um grande concorrente brasileiro, em termos de alguns produtos. Então, nós temos que entender como é que vai se portar, né? E aí a gente pode tomar alguma vantagem nisso, né? Podemos aumentar o volume de exportação para a China por conta de uma briga, vamos dizer assim, econômica entre dois gigantes, que é os Estados Unidos e a China. Então, são situações que a gente precisa ficar atento, mas mais do que isso, nós temos que ter missões, e aí, seja com o governo, seja com as entidades, para abrir novos mercados para os nossos produtos. Perfeito. Preço, cotação da demanda, oferta e procura. Há perspectivas aí, nós tivemos 3, 4 anos aí passado num top lá em cima, e hoje está estabilizado e tem uma tendência também em diminuir a cotação de preço. Perfeito, Zé. Eu acho assim, os últimos 3, 4 anos nós tivemos uma expansão de plantio pegando a soja, e a soja leva a reboque outros produtos, principalmente o milho, muito grande. Então, nós tivemos aí um incremento aí nos últimos 5 anos de 8, 10 milhões de hectares de lavoura de soja. Então, você acaba tendo um potencial de oferta de produto maior num curto espaço de tempo. Por outro lado, o consumo, ele aumenta, mas ele aumenta num ritmo normal, porque você não vai multiplicar a população de um ano para o outro o dobro, ou X% a mais. Então, você vai ter um consumo. Então, você está tendo, nesse momento, um certo descompasso. Você tem muita oferta de produto no mercado por conta dessa expansão originada em cima de bons preços que vieram, e aí motivou o produtor a transformar a área de pastagem em agricultura, né, a fazer incrementos de produtividade nas suas lavouras, o que acabou dando uma produção maior do que aquela que ele estava acostumado a ter. E isso invade o mercado, né? E tendo a grande lei da oferta e da procura, você acaba tendo mais oferta no mercado, e aí o que demanda, né, o comprador, ele vendo essa situação, ele também fica mais tranquilo em relação às compras, né? Então, eu vejo esse é o ponto importante que a gente precisa tocar. E lá atrás, né, quando teve lá a pandemia, que os preços chegaram da soja, 180, R$200 a saca, a gente tem que entender que basicamente o preço da soja ele é baseado por 3 fatores. Tem o quarto também, que seria o custo logístico, mas eu vou pegar os 3 fatores aqui, que é CBOT, que é o preço lá de Chicago, que é o prêmio que regula entre Chicago e aqui no Brasil, ele pode ser positivo ou negativo, e o dólar. Então, quando você pega 2020, 2021 e 2022, esses 3 fatores, eles subiram. Geralmente, o que está acontecendo hoje é, quando o dólar sobe, CBOT desce. CBOT sobe, Chicago sobe, prêmio desce. Então, eles vão meio que corrigindo. Então, é difícil você ter altos preços quando você tem... Então, muitas vezes, o produtor até fica... O produtor que muitas vezes não entende, pô, o dólar bateu 5,70, o preço é o mesmo preço de ontem que você está me ofertando? Tá, mas o dólar bateu 5,70 e Chicago caiu 30 pontos. Uma coisa anulou a outra. Perfeito. E lá atrás, nesses anos, por conta de pandemia, toda aquela incerteza, os 3 fatores subiram, o que carregou meu preço em reais. O preço em reais lá em cima, 150, 160, e ficou por muito tempo, 150, 160, 170. Não foi uma semana, né? E isso motivou os produtores a plantarem mais. Obviamente, era uma cultura extremamente rentável, e aí tem uma oferta maior. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele já aponta para o próximo ciclo, né, que conta essa safra americana que está sendo plantada e conduzida agora, mais a safra brasileira, argentina, que vai ser plantada no verão.
em 422 milhões de toneladas de soja, né? Enquanto que no ciclo passado foi 397. Então você tem aí 25 milhões de toneladas a mais no sistema para poder colocar. Então é algo assim, o agricultor precisa ficar atento, né, em relação à situação de preço, ao seu custo de produção. Não vejo no horizonte curto, a não ser que aconteça algo extraordinário, uma puxada de preços de soja a 150, 160 ou 170. Por conta desses fundamentos que eu expliquei há pouco. Perfeito. Risco com o clima Laninha agora dentro dessa nova realidade. Então, quando você olha o Laninha, quando você faz um acompanhamento histórico dos eventos Laninha de anos anteriores no Brasil, geralmente efeitos de Laninha são safras muito boas no Brasil. O Laninha, ele afeta positivamente o centro-norte do Brasil e negativamente o sul, né? Então ele traz chuvas acima da média ou dentro da média no centro-norte e chuvas abaixo da média no centro-sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente já viu eventos como esse. Porém, esse Laninha, hoje nós estamos saindo de um El Ninho, entrando num neutro, e essa Laninha ela deve se configurar como Laninha no final do ano ou início do ano que vem. E a grande questão é qual a intensidade dela. Então, se ela for uma Laninha moderada ou leve, o efeito, inclusive no Rio Grande do Sul, pode não ser aquele que a gente viu há 2 anos atrás, onde caiu pela metade a produção do Rio Grande do Sul e também a produção argentina, né, que acaba sendo afetada, que é um grande produtor. Então, diante disso, eu acredito, e se isso se manter, a questão de clima ele deva ser bom, né, no país como um todo, o que acaba deixando as condições extraordinárias para você conseguir produzir mais. Produzindo mais, você ainda tem mais oferta, né, no mercado, o que deve deixar a demanda um pouco mais tranquila, né, e comprando gradativamente, possivelmente a gente não vai ver estouros de preços para o produtor por conta disso. Perfeito. Prado, nós estamos chegando ao final aqui do programa, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, orientando o produtor dentro desse panorama aí. Perfeito, perfeito. Bom, o produtor, eu acho que primeiramente ele precisa ter o seu custo de produção na mão, ele precisa saber o quanto que ele gasta e qual o potencial dele de retorno. Ele tem que estar muito atento aos investimentos, principalmente a imobilização de ativos, né, de investimentos que ele vai ter que fazer, porque hoje, você sem caixa, você sem recursos, é complicado, e aí muitas vezes você fica esperando o recurso do banco ou um plano safra e você perde oportunidades. Então, qual o balanço ideal entre caixa que eu preciso ter para tocar meu negócio e os investimentos imobilizados que eu também preciso fazer? Isso eu não estou tirando que você tem que comprar máquina, fazer o armazém, fazer perfil de solo e tudo mais, mas o equilíbrio é importante, né, para que a gente consiga fazer com que, mesmo em situações mais complexas como agora, o produtor consiga seguir em frente com a sua atividade. Então, acho que esse é o ponto. Quem não comprou os insumos ainda, fiquem atentos para poder fazer essa aquisição, para que não venha pagar mais por conta de fila em fábrica, não ter produto que ele tá querendo para poder fazer o negócio. Quem já comprou, principalmente fertilizante, apresse o carregamento para poder ter esse produto na fazenda e para que consiga fazer uma boa safra. De olho no clima, eu acho que esse é um outro ponto importante. Nós temos aí aqui no Mato Grosso, por exemplo, a partir do dia 7 de setembro, é possível já se fazer plantio de soja, porque o vazio sanitário termina. Obviamente vai precisar de umidade, de uma série de coisas para poder plantar. Então tá aí, né? Você vai falar, falta aí pouco mais de 60 dias aí para poder iniciar o plantio. Então precisa estar atento mesmo com os insumos dentro da fazenda. Prado, te agradeço a tua presença aqui. Beleza. Mais uma vez aqui te parabenizar pela tua brilhante explanação. Prado Consultoria, né? Então aí. E te agradeço. Obrigado. E agradeço a você que nos acompanha e que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer paz e alegria a todos nós. Até a próxima oportunidade.